pessoal, que bom estar aqui com vocês mais uma vez, nessa manhã linda que Deus fez pra gente. Nós vamos nos reunir, nós vamos cantar, nós vamos ouvir história, vamos ler a Bíblia e vamos também fazer uma oração agora para começar esse momento do nosso cultinho, tá bom? Então vamos cruzar os nossos dedinhos, abaixar a nossa cabeça para falar com Deus. Senhor Jesus, nós te agradecemos por mais esse domingo que o Senhor nos dá na tua presença. Te agradecemos porque o Senhor tem cuidado de cada vida aqui. Obrigado pela nossa família, pela nossa igreja. Nos proteja e nos abençoe para que logo possamos estar todos novamente juntos. Em nome de Jesus, amém. Agora vamos fazer uma ginástica pra gente começar. Vamos alongar para um lado, para o outro, por dentro, por fora, no alto, embaixo. Igual diz aquela música, vocês lembram? Por dentro, fora, alto, embaixo, sempre estou feliz. Vamos cantar essa música então? Com mais 2 cânticos e depois nós vamos escutar uma história da Bíblia, tudo bem? Vamos lá então. Crianças, antes de começar a nossa história, você se lembra daquela música do Chulé? Vamos cantar pra gente não esquecer? Quem gosta de história, levanta a mão. Quem gosta de história, levanta o pé. Só toma cuidado com esse chulé. Credo, você tem chulé? Tem que lavar o pé, hein? Não vamos esquecer de tomar banho todos os dias e lavar o pé também. Então agora vamos para a nossa historinha. Você pega a sua Bíblia. Lá na sua Bíblia você vai encontrar a história de Moisés, de um nenenzinho
Então, lá nessa Bíblia, na nossa Bíblia, lá no livro de Êxodo, conta a história de um rei muito malvado. Ele não queria que os bebês nascessem. Ele não gostava do povo de Deus. Então, esse rei mandou matar todos os bebezinhos, homens. Mas tem uma família, a mamãe Joquebede, teve um filhinho, um homem. E ela pensou, nossa, eu não quero que meu filho morra. Eu vou cuidar desse meu bebezinho para ele não morrer. Então, a Joquebede pegou o nenenzinho e cuidou do nenenzinho em casa. Ela não saía de casa. Ela, deixava o nenenzinho sempre no colo para ele não chorar, para ele não fazer barulho. Mas o nenenzinho foi crescendo e ele começou a chorar muito alto. E os soldados do rei estavam vigiando para ver se tinha algum nenenzinho, porque o rei queria matar. Então, a mamãe Joquebede teve uma ideia. Eu vou fazer um cestinho e vou colocar o nenenzinho lá dentro. E vou colocar ele lá no rio, escondido entre as folhinhas, porque assim os soldados não vão achar o meu neném. Olha aqui na Bíblia. Na Bíblia tem essa história. A mamãe Joquebede colocou o neném no rio para que os soldados não pegassem. Então, depois que o neném foi para o rio, a água foi levando, até que o neném chegou no castelo de uma princesa. E essa princesa então achou esse neném chorando, e pegou esse nenenzinho e falou, ai, que bonitinho, eu vou ficar com esse neném pra mim. Eu não vou deixar ninguém pegar esse neném, eu vou cuidar dele como se fosse o meu filho. E ela colocou o nome desse neném de Moisés. Então, nós vemos nessa historinha que Deus cuida da gente, que Deus cuida da nossa família. E Deus cuidou do nenenzinho, Deus cuidou do Moisés. E aí a princesa mandou chamar uma mulher para cuidar desse neném. E quem que foi cuidar desse neném? A mamãe Joquebede. Olha como que Deus é bom. Deus cuidou do neném Moisés e cuidou da Joquebede também, que pôde ficar com o seu filhinho. Então agora nós vamos abaixar nossas cabecinhas e vamos fazer uma oração agradecendo porque Deus cuida da nossa família. Vamos lá? Cruzo os dedinhos da minha mão, abaixo a cabecinha em atenção, fecho os olhinhos em oração. Papai do céu, muito obrigada pela nossa família, muito obrigado pela historinha que nós vimos da Bíblia, porque Deus cuidou do neném Moisés, cuidou da mamãe Joquebede, assim como Ele cuida de todos nós. Nos ajude a todos os dias a Te obedecer. Em nome de Jesus, amém. Crianças, vamos lembrar do nosso combinado, aquele que a gente fazia lá na salinha, lembra de colocar as mãozinhas assim, Chama o papai, a mamãe, o vovô e a vovó e os irmãos, a gente colocar a mãozinha assim, e fazer, e falar o nosso versículo. É melhor obedecer a Deus. Vamos fazer de novo? É melhor obedecer a Deus. Então, um beijo da Tia Lili. Semana que vem a gente se encontra. E daqui a pouco a gente vai cantar mais um pouquinho e vai escutar a história da Tia Adriana. Olá, meninos e meninas. Que bom estar aqui novamente com vocês para estudarmos mais um trechinho, mais um pedacinho da Bíblia, a Palavra de Deus. E hoje eu quero começar lendo com vocês um versículo que está no livro de Provérbios. Provérbios, capítulo 17, versículo 17. Vamos ver o que esse versículo diz? Ele diz assim: em todo tempo ama o amigo, e na angústia se faz o irmão. E agora eu quero ler outro versículo, que está no livro de João, capítulo 15,
versículo 12. Vamos lá? O meu mandamento é este, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei. Vocês viram que palavra linda? Então, um de nossos versículos disse que nós devemos amar o amigo em todo tempo, e na angústia se faz o irmão. E Jesus nos ensina que nós devemos nos amar uns aos outros. Você tem um amigo? Você é um bom amigo? É tão bom termos amigos, não é mesmo? Nós podemos brincar de bola, jogar peteca, brincar de pique-pega, pique-esconde, podemos ir para a casa do nosso amigo assistir TV junto com ele, podemos convidar o nosso amigo para fazer uma noite do pijama na nossa casa, fazermos muitas coisas legais com os nossos amigos. Mas às vezes o nosso amigo enfrenta problemas e nós também, às vezes ficamos tristes. E aqui na palavra de Deus disse, na angústia se faz o irmão, em todo tempo ama o amigo. Então, se o nosso amigo tiver algum problema, por exemplo, ele tem uma prova de matemática para fazer e ele tem muita dificuldade de matemática, enquanto você tem muita facilidade, então você pode ajudar o amigo estudando matemática com ele, para ele melhorar na matéria e para ele fazer uma boa prova. E se o amigo estiver triste, você pode conversar com ele, você pode conversar com os seus pais, que são ótimos, são os melhores amigos. E tem um amigo que é o melhor de todos, é o melhor amigo que nós podemos ter aqui no nosso coração. E ele é Jesus. Foi ele que disse essas palavras, que nós ensinando que nós devemos nos amar uns aos outros. E agora nós vamos cantar um cântico que diz que Jesus é o nosso amigo melhor. Jesus é o amigo melhor, Jesus é o amigo melhor, Jesus é o nosso Salvador, Jesus é o amigo melhor, 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 Jesus é o amigo melhor, melhor. Jesus é o amigo melhor, Jesus é o amigo melhor, Jesus é o nosso Salvador, Jesus é o amigo melhor, 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 Jesus é o amigo melhor, melhor. Muito bem, crianças. O nosso texto bíblico de hoje, a nossa história, se encontra no livro de Marcos, capítulo 2, do versículo 1 ao 12. E esse texto nos fala de um homem que foi ajudado de uma forma muito especial por 4 amigos. E esse homem ainda encontrou o melhor amigo que qualquer pessoa pode ter. Que melhor amigo é esse? Sim, esse melhor amigo é Jesus. E eu vou começar lendo o versículo de número 1 para vocês. Então, Marcos capítulo 2, versículo 1, diz assim: Dias depois, entrou Jesus de novo em Cafarnaum, e logo correu que ele estava em casa. Então,
Jesus, ele viajava muito, ele ia a muitos lugares diferentes, ele ensinava sobre Deus e ele ensinava como as pessoas poderiam pertencer a Deus. Ele ajudava as pessoas, ele curava as pessoas, ele alimentava e ele ensinava como nenhum professor pode ensinar. Então, onde Jesus estava, uma multidão ia atrás dele, querendo ouvi-lo. E aqui no nosso versículo, diz que ele chegou em Cafarnaum e logo correu que ele estava em casa. O que significa isso? Logo correu. Isso significa que a notícia se espalhou lá na cidade de Cafarnaum. Olhem só, as pessoas estavam pela rua comentando que Jesus havia chegado em casa. Elas diziam: vamos lá, eu quero ouvi-lo. Ele fala do amor de Deus. Sim, eu também quero. Ele cura, ele faz milagres. Ele é o melhor professor que já existiu e que existe. E aí, todos foram para aquela casa onde Jesus estava. Mas no meio daquelas pessoas havia alguns homens. Esses homens eram os escribas. Eles eram muito religiosos. Eles até falavam muito sobre Deus, mas eles não tinham o amor de Deus em seus corações. E eles começaram a comentar: vamos lá também, vamos ver o que ele vai falar para essas pessoas. Ele fica pensando que ele é Deus, que ele é o Filho de Deus, mas ele é apenas um homem. Vamos lá, ver se a gente consegue encontrar um motivo para prendê-lo. E os escribas também foram lá para aquela casa para ouvir Jesus, mas não porque eles amavam o que Jesus estava dizendo. E aí, pessoal, essa casa ficou lotada, ficou cheia de gente. E sabe o que o versículo 2 diz? Eu vou ler agora para vocês. No versículo 2 diz assim, ó: muitos afluíram para ali, tantos que nem mesmo junto à porta eles achavam lugar, e anunciava-lhes a palavra. Então a casa ficou tão cheia, pessoal, que já não tinha mais lugar. Eu acho que era até difícil respirar. Muitas pessoas tiveram que ficar do lado de fora da porta. Mas por que ficar num lugar tão cheio? Sabe por quê? Porque eles queriam ouvir Jesus e eles estavam ouvindo atentamente. Muitas daquelas pessoas não sabiam que o que Jesus falava vinha do próprio Deus. Muitas delas não sabiam que Jesus era Deus, que ele era o Filho de Deus, porque Jesus se parecia com um homem e ele era um homem, mas ao mesmo tempo ele era Deus. E era por isso que mesmo com aquele lugar tão apertado, tão difícil, era maravilhoso ouvi-lo, porque eles estavam ouvindo o próprio Deus falando com eles. Eles estavam ouvindo Jesus Cristo. Já pensou que maravilha ouvir Deus falando conosco? Hoje nós também podemos ouvir a voz de Deus. Sabe como? Lendo a Bíblia, estudando a sua palavra. Mas agora nós vamos deixar um pouquinho aquela casa onde Jesus estava e vamos para outro lugar. Mas outro lugar lá mesmo em Cafarnaum, uma outra casa. Olhem só, nessa outra casa havia um homem doente. Devia ser um lugar quieto e triste. Esse homem estava doente, muito doente mesmo. Nenhum médico poderia ajudá-lo, não havia remédios para ele. Ele não podia andar, jogar bola ou peteca. Ele não podia trabalhar para ajudar os seus familiares e ele tinha que ficar deitado o tempo todo na sua esteira, porque ele era paralítico. Mas esse homem estava quietinho lá,
Aí, de repente, ele ouviu um barulho e ele olhou para o lado. Quando ele olhou para o lado, ele viu que havia chegado 4 de seus amigos e os seus amigos estavam muito agitados. Aí, os amigos começaram a dizer: vamos, vamos, nós temos que te levar até ele. Mas ele quem? Jesus, nós temos que te levar até Jesus. Jesus pode te curar. O paralítico deve ter pensado: Jesus, aqueles que eles dizem, que as pessoas dizem que é um ótimo professor e que cura as pessoas num instante. Mas o paralítico nem teve tempo para conversar com seus amigos. Cada um de seus amigos pegou em uma ponta da esteira e eles saíram apressadamente para a rua, porque eles queriam chegar lá na casa onde Jesus estava. E eles foram muito assim correndo, mas ao mesmo tempo com muito cuidado para não deixar o amigo cair. E eles não se preocuparam com as pessoas que estavam na rua olhando para eles. O que eles queriam mesmo era ajudar o amigo, era levar o amigo até Jesus. Pessoal, olha o que diz o versículo 3 do capítulo 2 de Marcos. Diz assim, vou ler para vocês. No versículo 3 diz assim: alguns foram ter com ele, conduzindo um paralítico levado por 4 homens. Então, as pessoas estavam lá e foram ter com Jesus, foram ouvir Jesus. E esses 4 amigos levaram o paralítico para ver Jesus, para se encontrar com Jesus. Mas, quando eles chegaram lá, aconteceu algo. Sabe o que aconteceu? A Bíblia diz que havia uma multidão e eles não conseguiam passar. Eu vou ler para vocês o versículo de número 4. Escutem bem. No versículo de número 4 diz assim: e não podendo aproximar-se dele, por causa da multidão, descobriram o eirado no ponto correspondente ao em que ele estava, e fazendo uma abertura, baixaram o leito em que jazia o doente. Viram bem? Quando eles chegaram lá, a casa estava lotada. Havia uma multidão. Eles pediam licença, mas ninguém queria dar licença. Não tinha como passar pela porta para chegar até Jesus. Então aqueles homens conversaram e eles tiveram uma ideia. Eles foram para o lado da casa, onde havia uma escada pela qual eles podiam chegar no telhado. Então eles pegaram o paralítico e foram subindo o paralítico bem devagarzinho, com muito cuidado pela escada, até chegarem lá no telhado. Esse telhado provavelmente era feito de barro, misturado com palha picadas, espalhado sobre as vigas. E aí, quando eles chegaram lá, eles puseram o paralítico num cantinho do telhado e eles começaram a trabalhar. Sabe por quê? Eles estavam resolvidos, decididos. Eles não iam desistir. E eles começaram a trabalhar, eles começaram a fazer um buraco no telhado. Isso mesmo, eles começaram a fazer um buraco no telhado. E as pessoas que estavam lá dentro, elas devem até ter se assustado com aquilo. Imagina pedacinhos de barro, de palha caindo na cabeça delas. Mas aqueles homens, eles não desistiram. Eles estavam certos de que Jesus poderia ajudar o amigo deles. E sabe de uma coisa? Eles estavam corretos, eles estavam certos em confiar em Jesus. Porque para Jesus não há nada difícil.
Se há alguma coisa difícil para mim, ou para você, ou para o seu pai, a sua mãe, isto não é difícil para Deus. A Bíblia diz que para Deus não há nada impossível. Então eles estavam certos em confiar em Jesus, o Filho de Deus. E aí, pessoal, eles fizeram um buraco bem grande que dava para passar a esteira com o amigo deles. Amarraram uma corda em cada ponta e foram descendo o paralítico até que a esteira chegou lá embaixo. E todos estavam olhando, querendo saber o que ia acontecer. Acho que algumas até pensavam, Jesus vai curá-lo, Jesus vai curá-lo. Mas quando o paralítico conseguiu chegar lá embaixo, Jesus se abaixou. E olha, Jesus estava conversando com ele. Será o que Jesus está dizendo para ele? Nós vamos ver agora na Bíblia, no versículo de número 5, o que Jesus disse ao paralítico. Olhem só, Jesus disse assim: vendo-lhes a fé, Jesus disse ao paralítico: filho, os teus pecados estão perdoados. Gente, que coisa linda! Jesus chamou aquele paralítico de filho. Isso mesmo! Jesus chamou aquele paralítico e disse: filho, os teus pecados estão perdoados. Talvez aquelas pessoas tenham ficado um pouco decepcionadas. Elas queriam que Jesus dissesse: levanta, anda, você está curado. Mas acontece que Jesus conhece a nossa mente, ele conhece o nosso coração e ele sabia que aquele paralítico tinha 2 problemas. Então ele tratou do primeiro e do principal problema. Ele curou os pecados daquele paralítico. Ele deu do seu amor para aquele paralítico, garantindo a ele a vida eterna com Deus. Isso mesmo, Jesus perdoou os pecados do paralítico. Mas vocês se lembram dos escribas, aqueles homens maldosos? Olha só, eles não diziam nada, eles estavam quietinhos, só que eles pensavam alguma coisa. Sabe o que eles estavam pensando? No versículo 7, diz o que eles estavam pensando. No versículo 7 diz assim, ó, os escribas pensavam dessa forma: por que fala ele deste modo? Isto é blasfêmia. Quem pode perdoar pecados senão um que é Deus? Então é isso que diz aqui no versículo 7. Eles estavam pensando: este homem está blasfemando. Só Deus pode perdoar os pecados e ele não pode perdoar nenhum pecado. Ele é apenas um homem. Só que eles não sabiam de uma coisa, que Jesus era Deus, ele era o Filho de Deus e ele podia ver, ele sabia o que eles estavam pensando. Então disse Jesus assim para eles, Jesus falou assim para eles: por que vocês estão pensando essas coisas? Eles devem ter tomado um susto. Ele pode saber, ele sabe o que nós estamos pensando. Sim, Jesus sabia o que eles estavam pensando. Sabe o que diz no livro de Salmos, capítulo 44, versículo 21? No livro de Salmos diz assim, ó: Deus não o teria descoberto, pois ele conhece o segredo do coração. Ele conhece os segredos do coração. Salmo 44, 21. Sim, Jesus sabia o que eles estavam pensando. Então Jesus perguntou assim para eles: o que é mais fácil? Dizer ao paralítico: os seus pecados estão perdoados? Ou levanta-te e anda? Para mostrar que eu tenho autoridade, eu vou fazer o seguinte. Aí então Jesus tratou do segundo problema daquele paralítico. Ele falou assim, ó:
no versículo 11, ele disse para o paralítico, olha que coisa maravilhosa. No versículo 11 do capítulo 2, ele disse assim: eu te mando, levanta-te, toma o teu leito e anda. Então, Jesus agora curou o paralítico, cuidando do seu segundo problema. Ele curou o paralítico e o paralítico, olha só, se levantou, tomou a sua esteira, enrolou e começou a andar, e ele foi para a sua casa. Só que no versículo 12 do livro de Marcos fala uma coisa maravilhosa. Sabe o que que fala? No finalzinho dele, fala assim, ó: então ele se levantou e no mesmo instante, tomando o seu leito, retirou-se à vista de todos, a ponto de se admirarem todos e darem glória a Deus, dizendo: jamais vimos coisa assim. Então, quando aquele paralítico se levantou e foi para sua casa, as pessoas começaram a glorificar a Deus. Elas viram como Jesus é maravilhoso, e agora Jesus ia cuidar daquele paralítico. Jesus ia cuidar e estar sempre junto com ele, porque Jesus era o melhor amigo que ele podia ter. Então, imagina, pessoal, os amigos devem ter abraçado aquele paralítico e eles devem ter ido pulando, alegres, felizes, glorificando a Deus, louvando a Jesus, porque Jesus tinha, olha só, Jesus tinha amado, Jesus tinha salvado, e Jesus tinha curado. Sim, ele devia estar cantando: eu tenho um amigo que me ama, eu tenho um amigo que me salva, eu tenho um amigo que me cura. E pessoal, com essa história nós também podemos aprender que nós podemos ser amigos, amigos de verdade, que ajuda, que leva os outros até Jesus e que ajuda as pessoas. Então, agora nós vamos fazer de conta que estamos junto com o paralítico e seus amigos e vamos cantar: eu tenho um amigo que me ama. Eu tenho um amigo que me ama, me ama, me ama. Eu tenho um amigo que me ama, seu nome é Jesus. Jesus, aleluia, Jesus, glória a Deus, seu nome é Jesus. Jesus, aleluia, Jesus, glória a Deus, seu nome é Jesus. Eu tenho um amigo que me salva, me salva, me salva. Eu tenho um amigo que me salva, seu nome é Jesus. Jesus, aleluia, Jesus, glória a Deus, seu nome é Jesus. Jesus, aleluia, Jesus, glória a Deus,